Fala, nação, saudações rubro-negras, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo nosso canal aí, qualquer lugar desse planeta. Quero agradecer a nação por estar aí junto conosco, nosso humilde trabalho aí, agradecer a todos vocês que estão nos ajudando a cada dia que passa, o nosso canal a cada dia mais crescendo, graças à ajuda de vocês. Antes de mais nada, aquele like, se inscreve no canal e compartilha e comenta, que eu preciso de ajuda de vocês, tá bom, rapaziada? E quem quiser ajudar o seu amigo, peço a ajuda de vocês aí, quiser ajudar nosso trabalho financeiramente, vou deixar aí na descrição do vídeo o nosso Pix, tá bom, pessoal? Puder nos ajudar com qualquer quantia, para a gente estar comprando material, preparar aí outras coisas pra gente, tá bom? E agradecer vocês aí. Lembrando, meu nome é Carlos Brum, ou Carlos Fala Flá, você fica à vontade de me chamar como você quiser. Aqui, como sempre, falando do nosso querido Mengão, o assunto aqui é Flamengo. Quando dá tempo, a gente fala do resto, vocês sabem quem é. Tá bom, rapaziada? Vamos ao vídeo. Flamengo vendeu o nosso querido Matheus Gonçalves, rapaziada. Vendeu o nosso cria e está perto de emprestar o Lohan com opção de compra. Mas não é nem somente isso, não é nem sobre a venda em si que eu quero comentar sobre o Matheus Gonçalves e o Lohan. Vocês perceberam que com o Felipe Luiz, os crias não estão tendo chance de jogar no time do Flamengo? Ah, Carlos Brum, mas tem o Alisson que tá jogando, vinha jogando. O Alisson, se vocês perceberem bem, não tem entrado direito nos jogos. Quando entra no finalzinho, agora entrou recentemente no finalzinho. O time do Flamengo hoje está ficando sem espaço. Os crias estão ficando sem espaço. O Flamengo tem, por exemplo, no Sub-20, um dos melhores zagueiros do Sub-20 do Brasil, na minha humilde opinião, que se chama Iago. Menino com personalidade, bom jogador, bom na bola aérea, bom no passe, mas não é aproveitado. Também tem o João Vitor, também um zagueiraço. Algo que eu não concordo com o Felipe Luiz. Ah, porque ele não coloca jogadores jovens na defesa. Meu irmão, se você não colocar os meninos para jogar, o menino não vai ganhar experiência. Aí vai fazer o quê? Vai ficar deixando eles lá na base até que estourar o tempo, aí depois empresta, vende pro merreca. É o que aconteceu com o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves tinha potencial de venda aí para mais de 20 milhões de euros. Está sendo vendido por 8 milhões de euros, mais algumas metas, enfim. E deu, na minha opinião, quando que pensou em vender para o Cruzeiro, para o Paçoca, o Al-Ahly, acho que é o Al-Ahly, não, Al-Ain, acho que é o Al-Ain do Catar, do Emirados Árabes, não sei direito do time. O Cruzeiro seria em troca de uma paçoca. O Al-Ain, vamos dizer assim, trocou para o milkshake. É mais ou menos assim, eu tô mais ou menos assim. Mas enfim, rapaziada, a base hoje não tem mais oportunidade como tinha. A base do Flamengo hoje é uma espécie de moeda de troca. Você não vê hoje o Flamengo, vamos dizer, criando ídolos da base. Me fala aí o último ídolo da base que o Flamengo lançou recente. Você não vê mais. Jogando no Flamengo. Ah, tem o Vini Júnior. Mas Vini Júnior começou a criar um vínculo de ídolo, foi embora. Paquetá começou a jogar bem, foi embora. Então a gente não tem mais. Porque a base não é aproveitada no profissional. Isso que eu acho que o Felipe Luiz peca muito. Porque o Flamengo tem bons jogadores, principalmente na defesa. Recentemente ficou aí com vários zagueiros machucados, improvisando alguns jogadores na zaga, em posições da zaga diferentes que eles jogam, né? Porque o Felipe Luiz não confia em botar os meninos da base para jogar na defesa. Mas enfim, é a ideia do Felipe Luiz. Eu acho que o Flamengo perde muito, poderia estar com muito bons jogadores. Hoje o time do Flamengo só joga com jogadores contratados que vêm de fora, extra classe, né? No caso de alguns jogadores aí, colocados como extra classe. Você tem Samuel Lino,
Esse Saúl, que pra mim queimou minha língua, um dos jogadores que queimou minha língua, que eu não achava ele de grande coisa, eu vi ele jogando no Atlético de Madrid, achava ele um jogador comum, mas aqui no futebol brasileiro, galera, a verdade seja dita, o futebol brasileiro está nivelado por baixo. Então qualquer jogador que vier lá de fora, já acostumado a jogar na Europa, vai se destacar aqui, né? Então é isso, eu acho que o Flamengo deveria aproveitar mais esse jovem, né, na profissional. Tem jogadores com potencial para jogar no profissional, e o Flamengo não aproveita. O Flamengo também tem um volante, Pablo Lúcio, acho que é Pablo Lúcio o nome dele, muito bom jogador. Para mim, 1000 vezes melhor do que o Alan, mas não joga. É isso, não joga. Tá lá o Everton Araújo encostado, que começou bem, de repente teve uma queda, a gente não sabe por quê. Às vezes o jogador também ele vai perdendo um pouco o foco, vai perdendo um pouco do ânimo, porque ele vai vendo os jogadores da posição dele sendo contratados, e quando o bicho pegou lá atrás, ele jogava. Pode ser também. Acontece. Mas enfim, rapaziada, a base do Flamengo, para mim hoje, está sendo mal aproveitada pela diretoria e pelo nosso técnico Felipe Luiz. Tá bom? Essa é a minha opinião. E Matheus Gonçalves já se despediu. Para mim é uma grande perda. O Flamengo, se Felipe Luiz tivesse vontade, dava para preparar esse garoto, ajudar esse menino a virar um craque no Flamengo, a virar um grande jogador no Flamengo, mas infelizmente o Felipe Luiz achou melhor não aproveitar. Aí muita gente falando, mas ele não jogou bem na final aí do Sub-20 e tal. Acontece, nem sempre o jogador joga bem, mas os outros jogos que ele jogou no Sub-20 ele jogou muito, ele e o Lohan. O Lohan é outro desperdício, que pelos que todos falam, veio dele mesmo, perdeu a vontade, perdeu o foco, e está sendo emprestado para o Pisa da Itália com opção de compra. Espero que ele consiga desenvolver um bom futebol. Eu particularmente não gosto do Lohan, acho ele um jogador normal, mas espero que ele consiga lá desenvolver um bom futebol e trazer os lucros aí lá na frente para o Flamengo, tá bom? Encerrando o assunto da base, é isso. O Flamengo não está aproveitando hoje a base do Flamengo como deveria aproveitar, tá bom? Bruno Henrique, rapaziada, tá marcado aí o julgamento do nosso BH para dia 4 de setembro. É muito triste ter que falar isso. E eu tenho poucas esperanças de que ele será absolvido por causa do que vem vinculado sobre provas, sobre acusações. E seria muito triste o BH se aposentar. Não sei qual é o pensamento dele, caso ele seja punido. Lembrando que se ele for punido, ele pode pegar 1 ano de suspensão, mais de 1 ano, 1 ano de suspensão, mais multa de 100 mil reais, caso ele for punido. E ele vai ser julgado dia 4 agora de setembro. Torcer, né, gente, que ele seja absolvido, porque ele tem um ano aí maravilhoso pela frente. O Flamengo está focado, o Flamengo está jogando agora, o Flamengo está se encontrando. E tem tudo para o Bruno Henrique ainda assim, ganhar muitos títulos pelo Flamengo, ainda depois merece. Para mim é um dos top 5 aí de ídolos do Flamengo. Mas infelizmente caiu nessa roubada aí, nessa desgraça que é esse tal de aposta de futebol, que não deveria existir, mas infelizmente está aí, para infernizar a vida nossa, das famílias e também dos jogadores. Mas enfim, veio para ficar, infelizmente, e é o que está sustentando alguns clubes aí no futebol brasileiro e mundial. É complicado, rapaziada, mas é isso. 500 milhões em vendas. Tem noção? Flamengo com a venda de Matheus Gonçalves mas agora o empréstimo de Lohan. Flamengo chegou a 500 milhões em vendas. Superando a marca que o Flamengo queria ultrapassar a marca de 35 milhões de euros agora nessa janela de vendas. O Flamengo ultrapassou. Chegou a 500 milhões de reais. Eu não sei quanto daria 35 milhões de euros. Acho que daria menos de 400 milhões de reais. Mais ou menos isso. E o Flamengo ultrapassou. Chegou a marca de 500 milhões em vendas. O Flamengo não é um canhão financeiro do futebol brasileiro. Por isso que está onde chegou. Hoje é um time de potencial Europa, com potencial Europa. E não é à toa que o BAP, nosso querido BAP, falou que o Flamengo
tem tudo para ser um Real Madrid nas Américas e está se encaminhando para isso. E espero que os outros clubes consigam chegar ao dedo dos nossos pés. E depois ainda querem falar que a gente que é mulambada. Tá na hora de mudar a opinião sobre isso. Mas é isso, rapaziada. Queria trazer esses pontos para vocês sobre a base, mais sobre a base, né? Sobre Bruno Henrique, sobre esses 500 milhões aí. E agora torcer para que Bruno Henrique seja absolvido e que o nosso Felipe Luiz mude um pouco a ideia sobre usar a base do Flamengo, que eu acho, no meu ver, tem muita gente boa, muito moleque bom de bola. O lateral direito, Daniel Salles, é um bom jogador, mas pode ser preparado dele mais defensivamente. Acho que ele defensivamente ele é um jogador ainda muito falho, mas a gente tem um cara que poderia ajudar ele, que é o Rodrigo Caio. E tem os dois zagueiros, João Vitor, o Iago, Pablo Lúcio, enfim. O Flamengo tem muitos bons jogadores que ainda pode aproveitar, inclusive um que muita gente até brinca um pouco com o nome dele, né, que é o Chola. É um dos jogadores que o Flamengo poderia aproveitar um pouco, mas ele nem é lembrado mais. Ele é, às vezes é relacionado, mas nem entra. É outro jogador aí, o nigeriano Chola, e Felipe Luiz também não aproveita. Mas é isso, galera. Dá o seu like, se inscreve no canal, dá a sua opinião sobre a base do Flamengo e compartilha e nos ajuda aí. Se quiser financeiramente dar uma ajudinha pro seu amigo, Pix na descrição. Saudações rubro-negras. Vamos que vamos. E tem mais título pela frente aí. Vamos que vamos.